Monteiro Lobato, A Policitemia de Dona Lindoca. Dona Lindoca não era feliz. Quarentona bem puxada, apesar dos 37 anos, em que fizera finca-pé. Via pouco a pouco chegar a velhice, com seu empaste de feições, rugas e macacoas. Não era feliz, porque nascera com o gênio da ordem e do asseio meticuloso. E gente assim passa a vida a mofinar-se, com criados e coisinhas. E como também nascera casta e amorosa, não ia com o desamor e desrespeito do mundo. O marido jamais lhe retribuíra o amor, com os mimos entresonhados em noiva. Não tinha caídos, nem usava, para sua sensibilidade sempre menineira, desses pequeninos nadas cariciosos que, para certas criaturas, constituem a suprema felicidade na terra. Isso, porém, não traria a Dona Lindoca maldemonta, excedente a suspiros e queixas às amigas, se a certeza da infidelidade do Fernando não viesse um dia estragar tudo. Estava a boa senhora a escovar-lhe o paletó, quando sentiu vago aroma suspeito. Foi logo aos bolsos e apanhou o corpo do delito num lencinho perfumado. Fernando, você deu agora para usar perfume? Indagou a santa esposa, aspirando o lenço comprometedor. E quer de Janete ainda mais. O marido, pegado de surpresa, armou a cara mais alvar de toda a sua coleção de caras circunstanciais e murmurou o primeiro rebate, sugerido pelo instinto de defesa. Você está sonhando, mulher. Mas teve que render-se à evidência, logo que a esposa lhe chegou ao nariz o crime. Há coisas inexplicáveis, por mais lépida que seja a presença de espírito de um homem traquejado. Lenço cheiroso em bolso de marido, que jamais usou perfume, eis uma. Põe em ti o caso, leitor, e vai estudando desde já uma saída honrosa, para a hipótese de ter suceder o mesmo. Pilhéria de mau gosto do Lopes. O melhor que lhe acudiu foi lançar a conta do espírito brincalhão do seu velho amigo Lopes. Mas aquela, Dona Lindoca, está claro, não engoliu a grosseira pílula. E desde aquele dia entrou a suspirar suspiros de um novo gênero, com muita queixa às amigas sobre a corrupção dos homens. Mas a realidade era diferente de tudo aquilo. Dona Lindoca não era infeliz. Seu marido não era um mau marido. Seus filhos não eram maus filhos. Gente toda ela muito normal, vivendo a vida que todas as criaturas normais vivem. Dava-se apenas o que se dá sempre na existência da generalidade dos casais pacíficos. A peça matrimonial, multiplicai-vos, tem o segundo ato em excesso trabalhoso, na procriação e criação dos rebentos. É uma dobradora de anos, na qual os atores principais mal têm tempo de cuidar de si, tanto lhes monopolizam as energias,
os cuidados absorventes da prole, nesse período longo e rotineiro. Quanto perfume vago não trouxe da rua o Dr. Fernando, mas o olfato da esposa, sempre saturado, com o cheirinho das crianças, jamais deu tento de nada. Um dia, porém, começou a dispersão. Casaram-se as filhas e os filhos foram deixando borralho um por um, como passarinhos, que já sabem fazer uso das asas. E como o esvaziamento do lar ocorreu no período muito curto de 2 anos, o vácuo trouxe a Dona Lindoca uma penosa sensação de infelicidade. O marido não mudara em coisa nenhuma, mas como só agora Dona Lindoca tinha tempo de dar-lhe atenção, parecia-lhe mudado e queixava-se dos seus eternos negócios fora de casa, da sua indiferença, do seu desamor. Certa vez perguntou-lhe ao jantar: Fernando, que dia é hoje? 13, filha. 13 só? Está claro que 13 só. Impossível que fosse 13 mais alguma coisa. É da aritmética. Dona Lindoca arrancou um suspiro dos mais sucados. Essa aritmética antigamente era bem mais amável, pela aritmética antiga. Hoje não seria 13 só, e sim 13 de julho. O Dr. Fernando bateu na testa. É verdade, filha. Não sei como me escapou que é hoje dia dos teus anos. Esta cabeça não falha quando as coisas a interessam. É que para você eu já passei. Mas console-se, meu caro. Não me ando sentindo bem e breve deixarei você livre no mundo. Poderá então, sem remorso, regalar-se com as Janetes, como as recriminações alusivas ao caso do lenço perfumado fossem uma si. O marido adotara a boa política de passar, como no pôquer. Passava todas as alusões da esposa, meio eficaz de torcer em germe o pepino, de um debate tão inútil quão indigesto. Fernando passou a Janete e aceitou a doença. Sério? Sente qualquer coisa, Lindoca? Uma ansiedade, uma canseira, isto desde que vim de Teresópolis. Calor! Estes verões cariocas derrancam até os mais pintados. Sei quando é calor. O mal-estar que sinto deve ter outra causa. Nervoso, então? Por que não vai ao médico? Já pensei nisso. Mas a qual médico? Ao Lanson, filha? Que ideia! Pois não é um médico da casa? Deus me livre! Depois que matou a mulher do Esteves? Isto quer você. Não matou tal, Lindoca, é maldade inventada por aquela caninana da Marocas. Ela é que diz isso. Ela e todos, voz corrente. Além do mais, depois daquele caso da corista do Trianon, o Dr. Fernando espirrou uma gargalhada. Não diga mais nada, exclamou. Adivinho tudo, a eterna mania. Sim, era mania. Dona Lindoca não perdoava a infidelidade de marido, nem no seu, nem no das outras. Em matéria de moralidade sexual, não cedia milímetro. Como fosse de natural casta, exigia castidade de todo mundo. Daí o desmerecerem ante seus olhos todos os maridos que, na voz das comadres, andavam de amores, fora do ninho conjugal. Que ele, Dr. Lanson, perdera-se no conceito de Dona Lindoca, não porque houvesse matado a mulher do Esteves, pobre tuberculosa, que mesmo sem médico tinha de morrer, mas porque andara às voltas com uma corista. A gargalhada do marido enfureceu-a. Cínicos, são todos os mesmos, pois não vou ao Lanson. É um sujo, vou ao Dr. Lorena, que é um homem limpo, decente, um puro. Vai, filha, vai ao Lorena. A pureza desse médico que eu cá chamo hipocrisia requintada. Com certeza lhe há de ajudar muito a terapêutica. Vou sim, e nunca mais me há de entrar aqui outro médico.
De Lovelaces ando eu farta, concluiu Dona Lindoca, sublinhando a indireta. O marido olhou-a de soslaio, sorriu filosoficamente e, passando o Lovelaces, pôs-se a ler os jornais. No dia seguinte, Dona Lindoca foi ao consultório do médico puritano e voltou radiante. Tenho uma policitemia, foi logo dizendo. Garante ele que não é grave, embora requeira tratamento sério e longo. Policitemia, repetiu o marido com vincos na testa, sinal de que entendia suas pitadas de medicina. Que espanto é esse? Policitemia, sim, a doença da rainha Margarida e da grã-duquesa Estefânia, disse-me o doutor. Mas cura, me assegurou, e ele sabe o que diz. Como é fino, doutor Lorena, como sabe falar, sobretudo falar. Já vem você, já começa a implicar com o homem só porque é um puro. Pois, quanto a mim, só sinto tê-lo conhecido agora. É um médico decente, sabe? Fino, amável, muito religioso. Religioso, sim. Não perde a missa das 11 na Candelária. Diz as coisas de um modo que até lisonjeia a gente. Não é um sujo como o tal Lanson, que anda metido com atrizes, que vê humores em tudo e põe as clientes nuas para examiná-las. E o teu Lorena, como as examina? Vestidas? Vestidas, sim. Está claro, não é nenhum libertino. E se o caso exige que a cliente se dispe em parte, ele aplica os ouvidos, mas fecha os olhos. É decente, ora aí está. Não faz do consultório casa de encontros. Venha cá, minha filha. Noto que você fala com leviandade de sua doença. Tenho minhas noções de medicina e parece-me que essa tal policitemia... Parece nada. O doutor Lorena afirmou-me que não é coisa de matar, embora de cura lenta, doença até distinta de fidalgos, de rainhas, grãs-duquesas, sei. Só que exige muito tratamento. Sossego, regime alimentar, coisas impossíveis nesta casa. Por quê? Ora essa, quer você que uma dona de casa possa cuidar de si, tendo tanta coisa em que olhar? Vá, pobre de mim, deixar de matar-se na trabalheira para ver como isto vira de pernas para o ar. Tratamento na regra só para essas que tomam o marido das outras. A vida é para elas. Deixemos isso, Lindoca, até cansa. Mas vocês não se cansam delas. Elas, que elas, mulher? Exclamou já exasperado o marido. As perfumadas. Bolas. Não briguemos, basta. O doutor ia me esquecendo. O doutor Lorena quer que você apareça por lá, no consultório. Para quê? Ele dirá, das 2 às 5. Muita gente a essa hora? Como não? Um médico daqueles? Mas a você não fará esperar. É negócio à parte da clínica. Vai? O doutor Fernando foi. O médico desejava adverti-lo de que a doença da dona Lindoca era grave, havendo perigo sério caso o tratamento que prescrevera não fosse seguido à risca. Muito sossego, nada de contrariedades, mimos, principalmente mimos. Indo tudo a contento, num ano poderá estar boa. Do contrário, teremos mais um viúvo em pouco tempo. A possibilidade da morte da esposa, quando assim se antolha pela primeira vez a um marido de coração sensível, abala profundamente. O doutor Fernando deixou o consultório e, rodando para casa, ia recordar o tempo róseo do namoro, o noivado, o casamento, o enlevo dos primeiros filhos. Não era mau marido, poderia até figurar entre os ótimos, no juízo dos homens que se perdoam uns aos outros, os pequenos arranhões no pacto conjugal, filhos da curiosidade adâmica. Já as mulheres não compreendem assim e dão demasiado vulto a borboleteios que muitas vezes só servem para valorizar as esposas aos olhos dos maridos.
Assim é que a notícia da gravidade da moléstia de Dona Lindoca despertou em Fernando um certo remorso e o desejo de redimir, com carinhos de noivo, os anos de indiferença conjugal. Pobre Lindoca, tão boa decoração, se azedou um bocado, a culpa foi só minha, o tal perfume. Se ela pudesse compreender a absoluta insignificância do frasco de onde emanou aquele perfume. Ao entrar em casa, indagou logo da esposa. Está em cima, respondeu a criada. Subiu, encontrou-a no quarto, numa preguiçosa. Viva a minha doentezinha! E abraçou-a e beijou-a na testa. Dona Lindoca espantou-se. Ué, que amores esses agora? Até beijos, coisa que me dizias fora da moda? Vim do médico, confirmou-me o diagnóstico. Não há gravidade nenhuma, mas exige tratamento de rigor, muito sossego, nada de amofinações, nada que abale o moral. Vou ser o enfermeiro da minha Lindoca e hei de pô-la sanzinha. Dona Lindoca arregalou os olhos. Não reconhecia no indiferente Fernando de tanto tempo aquele marido amável, tão perto do padrão, com que sempre sonhara, até diminutivos. Sim, disse ela, tudo isso é fácil de dizer, mas sossego de fato, repouso absoluto. Como? Nesta casa? Por que não? Ora, você será o primeiro a dar-me aborrecimentos. Perdoe-me, Lindoca, compreenda a situação. Confesso que não fui contigo esposo entressonhado, mas tudo mudará. Você está doente e isso vai fazer que tudo renasça. Até o velho amor dos 20 anos, que não morreu nunca, apenas encasulou-se. Não imagina como me sinto cheio de ternura para com a minha mulherzinha. Estou todo lua de mel por dentro. Os anjos digam amém. Só receio que com tanto tempo o mel já esteja azedo. Apesar de mostrar-se assim tão incrédula, a boa senhora irradiava. O seu amor pelo marido era o mesmo dos primeiros tempos, de modo que aquela ternura a fez reflorir, a imitação das árvores desfolhadas pelo inverno a um chuvisco de primavera. E a vida de Dona Lindoca de fato mudou. Os filhos passaram a vivê-la, com frequência, logo que o pai os advertiu da vida periclitante da boa mãe, e mostravam-se muito carinhosos e solícitos, os parentes mais chegados também, por influxo do marido, amiudaram as visitas, de tal jeito que Dona Lindoca, sempre queixosa outrora de isolamento, se fosse queixar-se agora, seria de solicitude excessiva. Veio uma tia pobre, do interior, tomar conta da casa, chamando a si todas as preocupações amofinantes. Dona Lindoca sentia um certo orgulho da sua doença, cujo nome lhe soava bem aos ouvidos, e fazia abrir a boca aos visitantes, policitemia, e, como o marido e os demais, lhe lisonjeassem a vaidade, enaltecendo o chique das policitemias, acabou por considerar-se uma privilegiada. Falavam muito na rainha Margarida e na grã-duquesa Estefânia, como se fossem pessoas da casa, havendo um dos filhos conseguido e posto na parede o retrato de ambas. E, certa vez, em que os jornais deram um telegrama de Londres noticiando achar-se enferma a princesa Mary, Dona Lindoca sugeriu logo convencidamente: vai ver que uma policitemia. A prima Elvira trouxe de Petrópolis uma novidade de sensação. Viajei com o Dr. Maciel na barca. Contou-me que a baronesa de Pilão Arcado também está com policitemia. E também aquela grandalhona loura, mulher do ministro francês, a Gruvion. Sério? Sério sim. É doença de gente graúda, Lindoca. Este mundo, até em questão de doenças, as bonitas vão para os ricos e as feias vão para os pobres. Você, a Pilão Arcada e a Gruvion com policitemia? E lá a minha costureirinha do catete,
que morre dia e noite em cima da máquina de costura? Sabe o que lhe deu? Tísica mesentérica. Dona Lindoca fez cara de nojo. Eu nem sei onde essa gente apanha tais coisas. Outra ocasião, ao saber que uma sua ex-criada de Teresópolis fora ao médico e viera com diagnóstico de policitemia, exclamou incrédula a sorrir, com superioridade. Duvido. A Liduína com policitemia? Duvido. Vai ver que quem disse tal bobagem foi o Lanson, aquela topeira. A casa virou perfeita maravilha de ordem. As coisas surgiam à hora e no ponto, como se anões invisíveis estivessem a prover tudo. A cozinheira, ótima, fazia pitéus de arregalar o olho. A arrumadeira alemã dava ideia de uma abelha em forma de gente. A tia Gertrudes era uma governante de casa como jamais existiu outra. E nenhum barulho, todo na ponta dos pés, com psius aos estouvados e presentinhos. Os filhos e noras jamais esqueciam a boa mamãe, ora com flores, ora com os doces de que ela mais gostava. O marido fizera-se caseiro, deu jeito aos negócios e pouco saía, e à noite nunca, passando a ler para a esposa os crimes dos jornais, nas raras vezes em que não tinham visitas. Dona Lindoca começou a viver vida de céu aberto. Como me sinto feliz agora, dizia, mas para que nada haja perfeito, tenho a policitemia. Verdade é que essa doença não me incomoda em nada. Não a sinto absolutamente, além de que é doença fina. O médico vinha vê-la a miúde, mostrando boa cara doente e má ao marido. Demora ainda, meu caro. Não nos iludamos com aparências. As policitemias são insidiosas. O curioso era que Dona Lindoca realmente não sentia coisa nenhuma. O mal-estar, a ansiedade do começo, que a levara a consultar o médico, de muito que havia passado. Mas quem sabia da sua doente? Não era ela, e sim o médico. De modo que, enquanto ele não lhe desse alta, teria de continuar nas delícias daquele tratamento. Certa vez chegou a dizer ao doutor Lorena: "Sinto-me boa, doutor, completamente boa. Parece-lhe, minha senhora, o característico das policitemias é iludir assim os doentes e pô-los derreados ou liquidados à menor imprudência. Deixe-me cá levar o barco a meu modo, que para outra coisa não queimei as pestanas na escola." A grã-duquesa Estefânia também se julgou boa, certa vez, e, contra o parecer do médico assistente, deu-se alta a si própria e morreu quase. Recaiu, e foi um custo pô-la de novo no ponto em que estava. O abuso, minha senhora, a falta de confiança no médico, tem levado muita gente para o outro mundo. E repetiu ao marido aquele parecer com grande encanto de Dona Lindoca, que não cessava de abrir-se em elogios ao grande clínico. Que homem! Não é à toa que ninguém diz isto dele, neste Rio de Janeiro, das más línguas. Amantes, minha senhora, declarou ele outro dia a primeira ouvira. Ninguém me apontará jamais nenhuma. O doutor Fernando ia-se saindo com uma ironia à moda antiga, mas recolheu-se a tempo, por amor ao sossego da esposa, com a qual jamais esgrimira depois da doença, e resignou-se a ouvir o estribilho de sempre. É um homem puro e muito religioso. Fossem todos assim, e o mundo seria um paraíso. Durou 6 meses o tratamento de Dona Lindoca, e duraria 12, se um belo dia não rebentasse um grande escândalo, a fuga do doutor Lorena para Buenos Aires, com uma cliente, moça da alta sociedade. Ao receber a notícia, Dona Lindoca recusou-se a dar crédito. Impossível! Há de ser calúnia. Vai ver como ele logo aparece por aqui e tudo se desmente.
O doutor Lorena jamais apareceu. O fato confirmou-se, fazendo Dona Lindoca passar pela maior desilusão de sua vida. Que mundo, meu Deus! Murmurava. Em que mais acreditar, se até o doutor Lorena faz dessas? O marido rejubilou-se por dentro. Sempre viver engasgado com a pureza do charlatão, comentada todos os dias em sua presença, sem que ele pudesse explodir o grito da alma, que lhe punha um nó na garganta. Puro nada, é um pirata igual aos outros. O abalo moral não fez Dona Lindoca recair enferma, como era de supor, sinal de que estava perfeitamente curada. Para melhor certificar-se disso, o marido lembrou-se de consultar outro médico. Pensei no Lemos de Souza, sugeriu ele. Está com muito nome. Deus me livre, acudiu logo a doente. Dizem que é amante da mulher do Bastos, mas trata-se de um grande clínico, Lindoca. Que importa o que lá do seu namoro dizem as más línguas? Neste rio ninguém escapa. A mim importa muito, não quero. Veja outro. Escolha um decente. Sujeiras não admito aqui. Depois de cumprido o debate, acordaram em chamar o Manuel Brandão, professor da escola, e já em adiantado grau de senilidade. Não constava que fosse amante de ninguém. Veio o novo doutor, examinou cuidadosamente a doente e, ao cabo, concluiu com absoluta segurança. Vossa Excelência não tem nada, disse ele, absolutamente nada. Dona Lindoca pulou muito lépida da sua preguiçosa. Então sarei de uma vez, doutor? Sarou, se é que esteve doente. Não consigo ver sinal nenhum em seu organismo de doença presente ou passada. Quem foi o médico? O doutor Lorena. O velho clínico sorriu e, voltando-se para o marido, é o quarto caso de doença imaginária que o meu colega Lorena aqui entre nós, um refinadíssimo patife, leva a explorar durante meses. Felizmente raspou-se para Buenos Aires ou desinfetou o rio, como dizem os capadócios. Foi um assombro. O doutor Fernando abriu a boca. Mas então, é o que lhe digo, reafirmou o médico. A sua senhora teve qualquer crise nervosa, que passou com repouso. Mas policitemia nunca. Policitemia. Até me espanta que tão grosseiramente pudesse o tal Lorena iludir a todos com essa pilhéria. A tia Gertrudes voltou para sua casa no interior. Os filhos foram se tornando mais parcos nas visitas e os demais parentes idem. O doutor Fernando retomou a vida de negócios e nunca mais teve tempo de ler crimes para a desconsolada esposa, sobre cujos ombros recaiu a velha trabalheira de zelar pela casa. Em suma, a infelicidade de Dona Lindoca voltou, com armas e bagagens, fazendo-a suspirar suspiros ainda mais profundos que os de outrora, suspiros de saudade, saudade da policitemia.